Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um lateral esquerdo que foi procurado pelo Cruzeiro no início do ano, que está sendo vendido para o futebol russo com um valor bem interessante, e até mesmo o Marlon, né, que vive uma boa fase pelo Cruzeiro. Será que não poderia ser futuramente negociado por um valor parecido, que certamente poderia colocar um bom dinheiro nos cofres do Cruzeiro, que tem na sua lateral esquerda dois jogadores que são ativos bem interessantes, quem sabe para ser negociados numa próxima janela. Além disso, tem também sobre o Daverson, que eu vi muita gente perguntando, será que ele não seria uma boa alternativa para o Cruzeiro no ano que vem? Quero comentar aqui o que eu acho do jogador e os números dele nessa temporada, né? Que assim, óbvio que não são números ruins, mas não são grande coisa assim também não, né? Não é um gol pro jogo, mas chama assim a atenção, ainda mais por ser, né, pelo Cuiabá, que hoje está na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, certamente me ajuda bastante a gente chegar a esse objetivo e você também, né, sempre continuar recebendo atualizações de vídeos novos. Antes de dar uma sequência, tem um recado que dá 188bet, caixa de apostas esportivas que te dá aí, R$25 para você começar a apostar, vindo por esse meu link que vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Você clica lá, faz o seu registro, clica lá no banner que vai estar esses R$25 de apostas grátis e você começa então apostando nesse jogo do Cruzeiro, né? Nesse próximo domingo contra a equipe do Red Bull Bragantino, vitória do Cruzeiro pagando acima de 1,80, boa cotação realmente, e futuramente você pode depositar também um valor, por exemplo, você começa com R$25, vou depositar mais 50, aí você vai ter 75 de saldo, você seguindo as regras lá da 188, você pode multiplicar o seu valor, né? E sacar esse saldo de 25 futuramente. Então vou deixar o link que vai estar tanto aqui embaixo na descrição, quanto também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando sobre o lateral esquerdo Juninho Capixaba, que vocês vão lembrar, né? Eu já trouxe vídeo aqui no canal, no qual ele foi procurado então pelo Cruzeiro para ser uma alternativa então nessa lateral esquerda, no caso no início do ano. O Cruzeiro buscava então um lateral esquerdo nessa posição, acabou que não avançou com o Juninho Capixaba, que ele foi, né, para a equipe do Red Bull Bragantino e por lá vinha tendo um bom desempenho realmente. É um jogador que, se você for olhar, ele e o Marlon no Campeonato Brasileiro eram os dois que tinham mais acerto, né, de cruzamentos, de gols, assistências. É um lateral esquerdo bem ofensivo, que eu já vinha falando que seria assim um bom nome. 41 jogos então desde quando chegou no Bragantino, 3 gols marcados e 4 assistências, e o lateral esquerdo, que tem apenas 26 anos de idade, está de mudança para o CSKA Moscou, com um valor próximo da casa de 6 milhões de euros, que dá quase 32 milhões de reais, que é um valor bem interessante, né, para um lateral de 26 anos, 32 milhões de reais, não é algo que se negue, né? Então o camisa 29 vinha vivendo essa boa fase e não é de hoje. Até quando ele foi especulado no Cruzeiro, eu tinha gostado bastante da sugestão, porque ano passado pelo Fortaleza foi muito bem, 59 jogos, 3 gols e 9 assistências. Ele estava emprestado pelo Grêmio, terminou seu contrato de empréstimo ao Fortaleza e o contrato com o Grêmio, né? O Grêmio que deve ter ficado revoltado, porque logo depois ele continua jogando muito bem e é vendido por 32 milhões. Acho que o Grêmio não deve ter ficado com grande valor. Pelo Bahia jogou muito bem, inclusive junto com o Gilberto. 2020 e 2021, vou deixar aqui, 2020, 10 assistências e um gol marcado em 50 jogos. 2021, 3 gols, 4 passes em 40 partidas. Aí teve boas passagens pelo Bahia em 2017, até ir para o Corinthians, só 9 jogos pelo Corinthians e 34 jogos, 5 gols e 2 passes pelo Grêmio entre 2018 e 2019. Enfim, aí até levanta aquele questionamento, né? Será que o Marlon também não vale quase isso tudo? O Marlon aqui, 26 anos de idade, lateral esquerdo do Cruzeiro, na temporada 25 jogos, 2 gols e 2 assistências. Como ele chegou mais ali no final do campeonato estadual, ele não tem tantas partidas quanto o Juninho Capixaba, né? Que o Cruzeiro também não estava em competições internacionais. Então, 25 jogos para o Marlon, 2 gols e 2 assistências contra 41 partidas do Juninho, 3 gols e 4 passes pelo Bragantino. É aquela coisa, eu acho que sim, viu? Eu acho que o Marlon, se fosse para ser negociado pelo Cruzeiro, certamente valeria isso aí, 30 milhões, 25, quem sabe até um pouco mais. As idades são a mesma, né? Então essa questão acaba não favorecendo nenhum dos lados. E ele já vinha de uma fase razoável lá pelo Ankaragucu, clube lá da Turquia, nesse início do ano, 15 partidas, 2 assistências. Então no ano, né, ele já tem então aí 40 jogos, 2 gols e 2 assistências, somando o futebol turco e também
pelo Cruzeiro. O Marlon também, que é o atleta com mais desarmes até aqui no Campeonato Brasileiro, o melhor lateral esquerdo com a nota média também no SofaScore, então realmente vem vivendo uma fase muito boa. Obviamente errou naquele jogo contra o Grêmio, mas se você for olhar nos últimos jogos, todos muito bons mesmo, contra o Palmeiras, contra o Corinthians, enfim, é um jogador que chama assim a atenção, e vale lembrar que na lateral esquerda do Cruzeiro tem dois jogadores muito valiosos, né? Tanto o Marlon, que depois dessa matéria que eu queria fazer esse vídeo sobre ele, e também o Kaique, né, lateral esquerdo, no qual já tem algumas especulações. Eu até tinha esquecido de falar para vocês, o Kaique pode e deve ser convocado para os Jogos Pan-Americanos que vai ocorrer agora em outubro no Chile, né, pela seleção brasileira. Então, em um ano ele vai disputar Sul-Americano Sub-20, Copa do Mundo Sub-20 e agora o Pan-Americano. Pode ser 3 jogos, 3 competições pela categoria Sub-20 e, chamando a atenção, certamente vai ser negociado por um caminhão de dinheiro. O Cruzeiro já recebeu propostas da MLS próximo dos 8 milhões de reais depois do Campeonato Sul-Americano, no qual ele começa como reserva e assume a titularidade. Não aceitou, fez uma ótima Copa do Mundo pela seleção Sub-20, onde na Copa do Mundo, então, 4 jogos, o Brasil acabou sendo eliminado, o Kaique foi titular nos 4. No Sul-Americano Sub-20, 5 gols e 2 assistências, e tem agora também o Pan-Americano, que se ele se destacar, certamente o Cruzeiro vai esperar uma boa proposta. Apareceu especulações do Porto, mas pelo que eu vi aqui, a equipe portuguesa não fez nenhuma proposta oficial, e pelo Cruzeiro soma 9 partidas como principal, a última contra a equipe do Palmeiras, onde entrou no final 6 minutos, e contra o Grêmio também, né? Tava esquecendo, jogou 4 minutos também, enfim. São um jogador aí que, na minha opinião, tem que ser vendido por no mínimo 30, 35 milhões de reais, porque lateral esquerdo tem sido cada vez mais raro, né, no futebol mundial, e o Kaique tem apenas 20 anos de idade. Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o atacante Daverson, onde eu vi muita gente falando, né, nossa, o que você acha dele e tudo mais, o Gilberto vivendo essa fase terrível, será que o Daverson não poderia ser uma opção? Bom, quero comentar primeiramente sobre os números dele até aqui pelo Cuiabá, onde tem 24 jogos com 13 gols marcados. Não é assim aquele desempenho sensacional, mas é muito bom, né? Ainda mais que ele veste a camisa hoje do Cuiabá. Então a equipe hoje já está uma pontuação que eu acho que não vai mais cair. Eu acho que o Cuiabá vai realmente até ir para uma competição sul-americana, seja sul-americana ou até mesmo uma Libertadores, por que não, né? Porque é o 8º lugar, dependendo de quem for campeão da Copa do Brasil e também da Libertadores, pode acabar abrindo vaga nesse 8º lugar. Então o Cuiabá vem fazendo uma ótima campanha, e o Daverson marcou gols contra várias equipes, né? Ele marcou gols contra o Cruzeiro, acho que foi contra o Flamengo também, foi uns 3 clubes aí relevantes, vamos colocar assim, dos 12 grandes do Brasil, que ele marcou gols e vem vivendo uma fase boa. Eu aceitaria no Cruzeiro? Bom, acho que é um cara que tem chamado assim a atenção, e o mercado, no geral, subestimou bastante ele depois que ele saiu do Palmeiras, né? Porque não apareceu nenhuma equipe, por exemplo, disposta a contratá-lo dos 12 grandes, por exemplo, um Atlético Paranaense, um Palmeiras, Palmeiras ele tava, Internacional, enfim, nada. E dar essa volta por cima com certeza na sua carreira. Vou deixar aqui os números dele para vocês. 2021 pelo Palmeiras, 31 jogos, 5 gols e 4 assistências, um deles naquele título, né, no caso, importantíssimo da Libertadores, então acabou ficando marcado na história do Palmeiras e também nos torcedores rival do Flamengo, né, que com certeza pega no pé dele até hoje. Ano passado ele joga o campeonato estadual pelo Palmeiras, 9 jogos e 1 gol marcado, e fica livre. Assina com o Cuiabá, então, desde o final da Série A do ano passado, 16 partidas e 6 gols, e nesse ano, né, 29 jogos, ao invés de 24 que eu tinha falado, e 13 gols marcados. Não são números ruins, se você for somar, então, 19 gols marcados nesse período, em 45 jogos. Longe de ser ruim, realmente, os números dele pelo Cuiabá. Tem atualmente, aí, então, seus, vamos ver aqui, 32 anos de idade. Não é um cara também tão experiente assim. É aquela coisa, se fosse para trocar hoje no Gilberto, eu acho que eu aceitaria, né? O Gilberto não tem dado conta do recado, mas no geral eu até gostei da contratação do Gilberto, né? Eu pensava que daria certo. E hoje o Cruzeiro tem um Rafael Elias nessa função. O Daverson não parece um cara que dê problema, por exemplo, no extracampo e tudo mais. Ele é mais doidinho, assim, que o pessoal chama, mas dentro de campo, né? Mas, pô, com certeza é um cara que agrega bastante. E eu acho que depois dessa boa passagem pelo Cuiabá, não ficaria surpreso se no ano que vem aparecer alguns times interessados no jogador, né? Porque uma coisa era ele jogar no Palmeiras, que todo mundo pensava que tinha um elenco muito bom e tudo mais, então acabava que ele marcava um gol ou outro. Mas agora pelo Cuiabá, ele realmente tem demonstrado um excelente desempenho. É aquela coisa, aceitaria no Cruzeiro ou não? Eu ficaria pra ver, vamos ver no ano que vem, se fosse de graça, um contrato ali mais curto e tudo mais.
mas que com certeza seria mais útil do que Henrique Dourado e Gilberto, né? Agora o Gilberto então nessa fase ruim, ou o Henrique Dourado, por exemplo, uma aposta, certamente, acho que ninguém aqui discorda sobre isso, e a fase dele, diferentemente dos dois atacantes, é muito boa e até mesmo inquestionável. Lembrando que pelo Palmeiras ele chega em 2017, nunca conseguiu ter uma sequência muito grande, mas marcou aí alguns gols, né? Foram mais de 36 gols pelo Palmeiras nesse período, ele que foi comprado por mais de 32 milhões de reais, vindo do Alavés, lá da Espanha, e do Levante, onde marcou gol contra o Barcelona, contra o Real Madrid, foi emprestado também para a equipe do Getafe e do Alavés, lá do futebol espanhol, entre 2020 e 2021, né? Nesse período lá na Europa, 36 jogos na volta, só 2 gols e 4 assistências. E você, o que acha do Daverson? Seria uma boa opção para o ano que vem? Lembrando que o Vasco também é um time que ele tem um respeito, né? Ele é torcedor do Vasco, o Vasco também sempre especula essa possibilidade. Eu acho que pode ser uma chance para ele para o próximo ano. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, vou deixar o link também aqui embaixo da 188 para você começar a apostar e pegar esses R$25 de saldo para você começar, tá aqui embaixo na descrição, e também outras sugestões de conteúdos que já trouxemos no canal aqui na tela. Valeu, galera!